Olá, pessoal. Um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, com o intuito de te ajudar na sua rotina escolar, na sua rotina acadêmica. Hoje, mais uma aula para o nosso módulo de Geografia, onde nós já finalizamos o nosso módulo sobre formação social brasileira. E hoje nós vamos falar sobre a ocupação, né, desse espaço geográfico do Brasil, de um modo geral. Então, o primeiro período de formação do território brasileiro constituiu-se na ocupação do litoral. Isso aí se tornou uma tradição e uma via de regra. Tanto é que as regiões litorâneas, salvo algumas exceções, são as regiões mais populosas do nosso país, né? E em função de uma economia que ela foi voltada para a remessa de mercadorias para a Europa. A gente está falando do período colonial aqui nessa questão. As cidades se desenvolveram junto aos principais portos e entreportos comerciais, e aqui as exceções, mesmo como são cidades como São Paulo e Curitiba, que não se encontra no litoral, eu falo dessas capitais, tá? Não do estado em si, já que existe essa coincidência da nomenclatura do estado de São Paulo e a capital de São Paulo ter o mesmo nome. Mas são cidades que ficam a menos de 100 quilômetros do mar. No início do século XXI, grandes parcelas do território brasileiro ainda constituem enormes vazios populacionais. Ainda tem muita terra a ser explorada, a ser ocupada. A densidade demográfica brasileira, que é de quase 20 habitantes por quilômetro quadrado, ela é baixa comparada à de muitos outros países. Lembrando que esse número é uma média, ela não é uma expressão como a população está distribuída no território brasileiro. Ela não representa uma exatidão, não significa que é, de fato, 20% de habitantes por metro quadrado. Isso aí tem uma variante. Mas só para termo de análise. Antes de prosseguirmos, eu preciso esclarecer essa questão aqui do termo povoado e populoso, porque em geografia existe diferença. Por exemplo, quando um país tem uma grande população em número absoluto, diz-se que esse país é um país populoso, que é o caso da China, com 1,3 bilhões de habitantes, é o caso do Brasil, que também é um país populoso. Só que quando um país tem uma população que ocupa grande parte de seu território e apresenta muitos habitantes por quilômetro quadrado, diz que é uma região densamente povoada, que é o caso do Japão, que tem por metro quadrado algo em torno de 110 habitantes. Observe a diferença, né? O Brasil é um país populoso, mas a sua ocupação por quilômetro quadrado ela é baixa. A população do Japão ela é menor do que a da China, mas a sua ocupação do espaço ela é alta, 110 habitantes por quilômetro quadrado, é muita coisa. Então, só para deixar claro esses dois termos, povoado e populoso são coisas diferentes, porque aí vai entrar nessa equação a questão do território. O Brasil ele é imenso, ele é populoso, mas o seu espaço geográfico ele não está totalmente ocupado. A ocupação do território brasileiro é irregular. Enquanto certas áreas têm um forte adensamento, outras estão praticamente vazias. Essa distribuição mantém uma relação direta com a dispersão das atividades econômicas pelo território. De maneira geral, a população concentra-se na faixa litorânea e no centro-sul do país. A região sudeste é a que possui a maior densidade populacional, maior quantidade de habitantes por metro quadrado.
pois concentrou-se nos últimos 2 séculos as principais atividades econômicas do país, o que acabou atraindo imigrantes internos e externos para os grandes centros urbanos dessa região em destaque. Nas últimas décadas, o processo de saturação territorial e econômico do Sul e Sudeste empurrou milhões de pessoas para as regiões do Centro-Oeste e Norte, atraídas principalmente pelos terrenos disponíveis, né, e pela oportunidade de expansão das atividades agropastorais. Assim, ocorreu um novo fluxo populacional, onde soma-se a outros movimentos humanos que já aconteceram no território brasileiro ao longo da história. Muitos especialistas acreditam que a inserção das regiões Norte e Sul na lógica econômica brasileira até a década de 1970, ela encontrava-se relativamente isolada. E isso é um sintoma de amadurecimento político e econômico do país. Já outros especialistas pensam que essa incorporação é um sintoma do esgotamento do modelo econômico atual, que, sem alternativa, induz a população a migrar para regiões cujo ambiente estava preservado e que agora sofre um grave processo de devastação, né? Possibilidade de expansão. É o exemplo dessa devastação a presença cada vez maior de atividade econômica nessas regiões, atraídos pelo cultivo da soja, criação de animais, e tudo isso em região antes dominadas pelo cerrado. Eu, particularmente, eu concordo com a segunda opinião, já que as cidades ela não têm mais como expandir, elas já estão saturadas, então é nesse momento que vão tentar ocupar os latifúndios que estavam desapropriados, que não havia contingente humano, as tais terras improdutivas e etc. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje, espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas e questionamentos e sugestões, deixe aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar os conteúdos aqui do canal, é dessa forma que você me motiva e mostra a plataforma do YouTube as relevâncias do canal para a plataforma. Fiquem todos bem e até uma próxima.